do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me agora da divina vontade para a minha alma. Dai-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Então, eu vou fazer a partilha, né? A primeira partilha minha, a primeira parte do estudo da mística Cidade de Deus, né? E aí eu vou fazer aqui a primeira parte até onde eu vi, depois eu vou continuar, né? E já tem coisa demais pra gente, né, meditar. Nossa, é muito profundo esse colóquio, né, de Nossa Senhora com Deus. E quando a gente tá vivendo meditar, né, que eu tava vindo meditar aqui, eu falei, nossa Senhora, esse momento é o melhor do dia, né? Parece assim, né? Você fica numa felicidade. É o seu colóquio também com Deus. Você fala com Deus constantemente, né? Mas esse momento também é em que ali a Nossa Senhora está conversando com Deus e ouvindo a resposta de Deus, pois é. Então aqui também nós estamos falando de Deus, da palavra de Deus, do que Deus está falando, né? Do que a gente está aprendendo. Nossa Senhora, é um colóquio, né? E ao mesmo tempo a gente já doa para o próximo, né? Partilha, passa para frente, como Deus pediu, né? Deu essa missão para Maria de Ágreda, de tornar público, né? De fazer esses livros para chegar a todas as almas. Porque Deus tem esse desejo que as criaturas o conheçam, que as criaturas conheçam também a Mãe Santíssima, tudo que Deus fez na vida dela. E isso representa a felicidade que é de uma alma que é amiga de Deus, né? Uma alma que Deus tem o domínio total. E Ele quer isso também na vida de cada um de nós. Nossa alma também, nós somos chamados a ser imaculados também, puros. Voltar para essa santidade verdadeira, em que a criatura não tenha medo de Deus, em que a criatura converse com Deus sobre tudo, né? E Deus tem assunto demais, né? Tudo, porque tudo que acontece está na vontade de Deus, envolve a vontade de Deus, ela está em tudo. Então, quanta coisa a gente não perde, sim, com coisas bobas, né? Por preferir a nossa opinião humana, nossa senhora, não dá certo. Então a gente fica assim. Essas leituras nos aproximam cada vez mais de Deus, por isso que é muito importante ler a palavra de Deus, as leituras espirituais, os livros que Deus dá para as místicas. É para nos aproximar de Deus. Eu não estou me aproximando da escritora, eu não estou me aproximando da pessoa humana também, assim, olhando para a humanidade de Maria, mas para Deus na vida dela. Eu estou me aproximando de Deus através daqueles que Deus usa, através de tudo que Deus fez. Nossa Senhora me conta de Deus, me conta de como é Deus. E quando você vê a pureza de Maria, a humildade de Maria, você vê o que é quando uma alma está cheia de Deus. Olha o tipo de conversa, olha o tipo de coisa que sai da boca de uma alma que está cheia de Deus. Olha como é o entendimento, olha como é a inteligência de uma alma iluminada por Deus. Uma inteligência fundida com a divina. Olha o tipo de conversa que sai disso. Meu Deus do céu, né? E a gente precisa ver como natural, porque Deus nos fez para isso. Deus fez a nossa inteligência para isso, para ter essas conversas incríveis com Ele, né? Esse entendimento incrível. E como foi falado no estudo, falar de Deus é simples e às vezes a gente não ignora, porque Deus fala nos corações, Deus fala nas consciências, as coisas, e às vezes as pessoas expulsam essa voz. E é muito triste isso, como Deus está falando da dor dele em relação às almas que ele não pode olhar para elas e ver graça como ele vê Maria, porque quando ele olha para essas almas não importam com ele. Quando ele vai falar uma coisa para elas, elas falam assim para ele, mas é muito simples isso por ser assim, né? Então elas preferem o pensamento delas e complicar e racionalizar e fazer a matemática delas dar ruim. E nossa visão tem uma vista tão curta, vê tudo tão fraco, vê de uma forma tão débil, né? Agora o olhar de Deus é simples e ao mesmo tempo tão profundo, né? Tão grande. A simplicidade de Deus e é tão bonito. Então assim, a gente precisa, né, conhecer a Deus e esses escritos que Deus nos deu é tudo para a gente conhecer Ele, né? E conhecer Ele e as obras dele, a divina vontade.
a nossa mãezinha, né? E a divina vontade na vida dela, né? Toda a correspondência, toda a fidelidade dela, essa fidelidade foi tão importante, meu Deus do céu. Se Nossa Senhora não fosse amiga de Deus, o que seria de nós, hein? Se Deus não tivesse essa amiga, né? Como que mandaria o verbo? Já parou para pensar? Meu Deus do céu, né? Então, assim, é tanta coisa. Aqui, ó. Maria também viveu restringida em sua vida humana. Uma das primeiras coisas que eu anotei que foi falado. Que Nossa Senhora não foi uma criança normal, como Jesus foi uma criança normal também. Por mais que ela tinha, né, o domínio da razão e tudo, ela sabia das coisas, ela poderia falar, pelo poder da divina vontade, ela poderia falar, mas ela, na humanidade, ela ficou restringida também. Ela viveu a humanidade normal, por um propósito de Deus, né? Por um propósito de reparação, né? Por um propósito também, assim, em que ela também ia reparar o ser humano, né? Em toda a sua vida humana, né? Então, assim, ela também estava aqui para esse trabalho, né? E era a vontade de Deus. Tudo, como Deus fez, como que Deus proporcionou, onde ela nasceu, quem foram os pais dela, né? Como seria... E Deus era o guarda dela, né? Ela estava sob a sombra do Altíssimo, então Deus também cobriu ela de proteção, pois ela era assim, vamos dizer assim, que uma criança assim, caçada, né, pelo demônio, né, que ele, odiada por ele. E ele queria saber quem seria, né, porque ele achou que ele seria poderoso. Ele é muito presunçoso, prepotente, né? Ele acha que ele pode arruinar os planos de Deus. Ele tem essa visão. E tem pessoas, se eu descobrir primeiro, eu posso desvirtuar essa menina, eu posso, tipo assim, atrapalhar os planos de Deus, eu posso tirar ela, né, do plano de Deus, como ele fez lá falando com a Eva, né? Então eu posso ter uma conversa também com ela e eu posso também fazer ela, né, seduzir ela para desobedecer a Deus, tipo assim. Então ele queria arruinar, ele estava, né, vigiando a espreita, né? Então esse zelo, essa proteção de confundir o demônio também, de Nossa Senhora nascer, né, sendo grandiosa, extraordinária na vontade de Deus, mas ao mesmo tempo escondida no véu da humanidade, da naturalidade de qualquer ser humano, né? Então, quando ele olhava, ele via um miserável igual aos outros, né? Tipo assim, porque ele vê isso como miséria, né? Ou ser, imagina, para ele, ele nunca gostou desse plano de Deus, né? De um ser tão grande, morar numa criatura, de um ser tão grande assumir, se encarnar no ser humano, assumir a condição humana. Ele sempre achou o humano muito abaixo, né? Então, para alguém ser essa senhora rainha, ele imaginar, a matemática dele é outra, né? É um mais um é dois, né? Mas para Deus é um mais um é três, né? É o que aconteceu com a vida de Maria, um mais um foi três. Por mais que ela foi tão extraordinária, ela também ficou assim, guardada, restringida, né? E pensa bem, gente, Nossa Senhora é o rei e a rainha, né? E vem para a terra, né? E se mistura no nosso meio, vivendo da simplicidade. É como se o rei quisesse conquistar a confiança de um povo que ele perdeu, que o povo, né, se perdeu dele, na verdade. E aí, né, e esse povo tem uma ideia tão errada desse rei, acha que esse rei é muito ruim, esse rei não importa com eles, que esse rei só quer prejudicar eles, que esse rei, nossa senhora, totalmente errado. E o rei está fazendo tanto bem, mas tanto bem por eles, e eles não conhecem o autor daquele bem. Eles recebem o bem do que vem do reino, mas não conhecem o autor, não conhecem nada do rei, do que o rei faz para manter eles. É tudo o rei mantendo eles, né? Cuidando, olhando por eles constantemente, não deixando eles, e eles deixaram o rei, né? E aí então, ele tem esse plano de mandar o filho, né? E primeiramente a rainha, né? A mãe, né? A esposa e depois mandar o filho, né? E eles vão se misturar, né? Vão viver com essas pessoas, né? Vão passar pelas realidades que elas passam da vida natural, como só que eles sendo rei e rainha, não vai tirar a dignidade divina deles, tudo que eles são, tudo que Deus, né? Os tornou, tudo que eles representam, continua. Só que aí quando eles assumem a humanidade, eles vão aceitar essa restrição, né? Eles vão deixar É uma restrição muito grande se deixar um palácio para morar no casebre, não é? Pois é. Pois é o que Deus fez, né? Então, a Nossa Senhora também teve essa restrição. Ela também viveu isso. E tudo é ato na divina vontade. Tudo ela
É as dores de Deus na vida dela. É o que Deus sente, ele permitindo ela passar também. Tudo para viés de reparação, né? Então, olha que grande isso, né? Então, a Nossa Senhora também assumiu isso, assumiu essa realidade. Então, para você ver também, gente, tem uma mensagem muito grande nisso também em relação a nós. Porque, igual tá falando isso tudo, às vezes as pessoas pensam errado. Pensam que como tá falando aqui no estudo, pensa que para chegar a Deus, elas precisam crescer demais. Elas precisam não se restringir, mas elas precisam se ampliar, mas no sentido assim de se transcender, de se tornar extraordinárias, de se elevar. Então, muitas das vezes também a pessoa entende errado a vida dos místicos, né? Ah, esse é de Deus porque se saiu do corpo, porque se levitou, porque se teve chagas, né? Porque esse ouviu coisas assim sobrenaturais, teve visões, então esse aí transcendeu. Agora a senhora de casa que cuida dos filhos e que vai pro quarto dela e reza, não transcende, porque ela não ouve nada, é tão natural, não sente nada. Pois é, mas aí é que tá. Deus está mostrando algo muito grande para nós, né? Se ele se abaixou, se ele se restringiu, né? Ele pode fazer isso. Ele tem o poder para isso, para usar do poder dele e para se restringir, aí que ele é o extraordinário de Deus, aí que tem que usar mais ainda o poder dele. E ele pode fazer isso. Ele parece que gosta disso, porque se for ver a Eucaristia, Deus fez a mesma coisa. Ele se restringiu em algo tão pequeno ainda por cima, numa matéria inanimada, né? E ali tornou a presença dele, meu Deus. Então, o ser humano, e ele não mudou a espécie. Isso mostra também que Deus quer viver em nós, mas não é que ele quer mudar nós no sentido da gente deixar de ser natural, deixar de ser real, sabe? Da gente se tornar algo assim muito sobrenatural, né? De acontecer coisas, né? Totalmente assim, elevadíssimas, 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 e como se a vida natural fosse tão desprezível a ponto de não ter nada que presta. Pois é, essa era a nossa realidade, a nossa natureza estava estragada mesmo por causa da culpa, mas Jesus veio para regenerar essa natureza humana e para dar dignidade para nós, de filhos de Deus, de ter de novo o corpo, de ter o nosso corpo, o nosso ser digno, né? E tudo que a gente viver poder ser algo digno, algo que Deus veja com agrado, né? Que seja para Ele, para a glória dele. Então é muito grande o que Jesus fez na redenção. Mas Jesus quer que a gente viva essa santidade como de Nossa Senhora, a gente também está restringido também. A gente está restringido também. Por quê? Porque a gente vive isso e, vamos dizer assim, como o Senhor que eu posso dar exemplo de como a gente está restringido. O Senhor está me mostrando isso, mas como, né? A gente está restringido. Você vai falar as coisas de Deus, os outros não acreditam. Acho que é muito bobo o que você vive, não é? Acho que é muito bobo. Acho assim que você vê coisas surpreendentes em coisas tão simples e as pessoas, né, acham que você é muito exagerado, que você é o tipo de pessoa que vê Deus o tempo todo, né? Você pisca e vê Deus. Quando você fala que fala com Deus, as pessoas olham assim pra você, não tô vendo nada de extraordinário em você. Falar com Deus é uma Santa Teresa d'Ávila, né, tadinha, né? Querendo falar mal dela, né? Mas é o problema, o ser humano não vê no Deus na pessoa, no santo. Santos, coitados santos. As pessoas não vê Deus na pessoa, ficam olhando a pessoa, né? E olhando também o externo do que aconteceu, né? Mas o que Deus estava mostrando com aquilo não vem. Então, quando você consegue ver Deus nas situações simples, você se sente restringido às vezes também, porque você está vivendo algo tão grande, mas e ao mesmo tempo é tão natural que as pessoas não acreditam que é verdade. Porque as pessoas ficam racionalizando igual o Tomé. Eu só vou ver se eu tenho que tocar nas chagas, ele tem que aparecer na minha frente, falar que é ele. Não basta o testemunho de vocês, não basta eu ver vocês sorrindo de felicidade, você estava tão acabado. Olha para você ver que milagre. Eu poderia ver os apóstolos assim, que antes ele viu os apóstolos um pior que o outro, um não conseguia levantar o outro, parecia, né? De tão mal. O Lázaro que teve que dar uma pregação de ressurreição, fazendo aquilo que Jesus pediu, né? Porque estava tão acabado. Aí, de repente, o Tomé encontra os homens diferentes, revigorados. O que vocês estão rindo? Ninguém aqui tem motivo para rir, estava todo mundo acabado, Jesus se foi.
e ver todo mundo rindo, pulando, alegre, animado, e ele não pensou nada, né? Mas não bastou para ele essas coisas simples, do natural, de você sorrir, de você estar feliz, né? Que às vezes as pessoas veem você feliz e acham que você é um bobo alegre, acham assim que você é um doido, né? Tá rindo enquanto o mundo tá horrível, né? Você tá rindo. Mas então você se sente restringido também porque é um bem que não é só para nós, é para todo mundo, né? Mas as pessoas não entendem e não entendem por que que você está em paz. E às vezes você se sente restringido, às vezes você quer até falar, mas a pessoa não dá ideia, né? Às vezes acontece isso, sabe? Que às vezes tá transbordando tanto que eu vou comentar algo com meu marido, mas não dá. Você fica igual a Deus. Você fica igual a Deus quando vai falar e o ser humano não importa muito com o que ele fala, né? Então, assim, você sofre restrições também, né? De ter uma felicidade tão grande, parece que você quer contar, não porque você quer se glorificar, não, é por causa de Deus, né? Você quer apontar o que Deus está fazendo, o que você está aprendendo de Deus, pro outro ver que é real, pro outro também viver aquilo, você quer tirar de você e tacar no outro, né? E dar pro outro, e sei lá, e pôr na cabeça do outro também, nem infundir aquilo, a sua felicidade no outro. E aí você vê que o outro não tá sentindo aquilo, não tá na mesma frequência, sintonia, e você se sente restringida. E não é sua dor, você tem que entender isso, tem que levar para Deus. Não veja a sua pessoa, né? Não veja a sua pequenez, olha para a dimensão Deus. É a dor dele. Ele se sente desse jeito com as criaturas. Então, ele te deixa passar pelo que ele também, ele te comunica do que ele sente na divindade através da sua vida. Então, o que você experimenta também de viver uma alegria que parece que os outros não entendem, você parece que é um ET, né, nesse mundo, é também assim. Então, é uma restrição muito grande a nossa viver na divina vontade, mas ela vai ali assumir o natural, ela vai ali quando vai viver lá no templo, né? Ela no templo, assim, com as madres, com as pessoas lá. É tudo assim, ela não vai sair falando tudo. Não tem como, né? Então, assim, é ela e Deus, é ela e Deus, é ela e Deus. E também se torna um tipo de restrição também. Porque assim também Deus sente assim, porque Ele quer falar com os outros e não consegue. Por quê? Porque é aquilo que foi falado, né? O mal da vontade humana, acho que tem opinião. A opinião é da vontade humana e ela é muito oposta à de Deus. Então, às vezes, Deus quer inspirar as pessoas, mas elas pensam bem, racionalizam e faz diferente, né? Então, Deus fica restringido. Então, aí você também fica, porque às vezes você dá um conselho bom que Deus te inspira a dar, quando Ele quer que você fale, e você fala, e igual quando o senhor falou que queria uma coisa lá, uma ideia, pô, uma inspiração para o grupo de oração, era tão simples. E parece que quando as pessoas ouvem algo que é simples, elas julgam como algo sem valor. Elas não têm segurança na simplicidade. Elas acham que, não, para ser de Deus é muito mais complicado do que você imagina. Precisa disso, precisa daquilo, tem que ter prudência nisso, tem que ter prudência daquilo. E vão fazendo uma matemática tão grande e os planos de Deus ficam frustrados. E você sente a dor de Deus. E você fala, nossa, como que é difícil o senhor falar com os seres humanos? Não porque você não quer, é porque o ser humano não acredita, não gosta das suas ideias. Eles preferem, a opinião deles é mais forte, então eles preferem ouvir a vontade humana deles e fazer diferente. Então, quando eu falei aquilo que Deus queria ali na reunião do grupo, e falei o que Deus queria, né? Falei, né? Deus não impõe nada e você também não impõe, né? Você fala. E falei aquilo assim, foi tão simples. Só coisas simples que dá para resolver no piscar de olho, porque tudo que Deus dá de inspiração é coisa fácil de resolver, não precisa de muito recurso, não precisa as pessoas achar que depende de muita coisa para fazer aquilo. Deus é muito assim, Deus não perde tempo. Então ele dá soluções rápidas, básicas, inteligentes e simples, né? E essa simplicidade é a inteligência divina, a sabedoria de Deus. Aí você fala, e as pessoas, não, mas temos que tomar cuidado com isso, já tivemos esse outro problema, e já aconteceu não sei o que com isso, e começa a fazer uma matemática maluca, e Deus não é como foi falado, Ele não é. Deus é fé, né? A fé é Deus, né? Ele é a verdade, né? Ele não é uma matemática, ele é uma pessoa, ele é real, né? Não é, as coisas dele não é para você fazer uma matemática maluca. Nossa Senhora, não, aí você sofre demais, com você sofre. E precisa entender.
E precisa também entender, porque não pode assim você ficar arrumando confusão com a vontade divina. É entender que você precisa passar por aquilo, que aquilo é uma reparação também, sabe? Você não vai ali fazer uma violência com as pessoas, né? Obrigar elas a aceitar o plano, né? Não, né? Né? Deus, ele... Essa questão da liberdade, né? Então, você fica na mesma situação. Mas aí você, diante de Deus, você pede perdão, você conversa com Deus, você entende, nossa, eu entendo. É complicado mesmo. É muito importante ter esses amigos, porque aí ele não fica sem um desabafo. Porque você entendeu, né? Porque você ouviu, você deu valor para a ideia dele. Você gostou da ideia dele demais, tanto que você falou com os outros. Pena que os outros não gostaram, por quê? Porque acharam simples demais. E isso é besteira, né? Pensar desse jeito. É porque a gente não conhece Deus. Entendeu? Então ele fala com a gente na simplicidade e a gente ignora. Olha pra você ver que Deus está falando, é muito sério. Então, tem muita coisa para meditar, mas vou meditando com calma. Vou dar aula agora. Eu vou meditando com calma, amém? Continuando os estudos na Divina Vontade, né? A partilha da escola. Aí nós estávamos falando dessa simplicidade de Deus, né? Do extraordinário de Deus. Falar com o ser humano e para a gente ver isso como natural, porque afinal nós somos feitos para isso, né? Para ter essa comunicação com Deus. E Ele quer falar com cada um de nós. Então é muito incrível isso, né? O grande poder de Deus, né? O excesso de amor de Deus é se diminuir, é abaixar o nosso tamanho, né? A criatura é muito grande. E aí o ser humano precisa entender isso, né? Precisa entender que não se trata dele achar assim que na sua razão, ele pensa que para alcançar Deus você tem que aumentar de tamanho, né? Tem que se elevar a sua condição natural. Não, na verdade não. Na verdade tem que voltar para a ordem, né? E tem que zerar, ele tem que se esvaziar de si mesmo para ser cheio de Deus, porque nós somos feitos para isso. Nós somos feitos para ser cheio de Deus, para ter tudo de Deus. Deus, ele já tem todo bem vem de Deus, né? Nós não temos, né? Nós somos feitos para ele encher. A gente é tipo um vaso de barro nas mãos dele, né? Então é interessante você ver Nossa Senhora e Deus, né? Você vê a grandeza disso, né? Vendo ali os dois. Tudo que Nossa Senhora estava dando de amor, de reconhecimento para Deus, né? Porque ela estava falando, né? Tudo que eu tenho foi você que me deu. Então, ou seja, ela era essa criatura nula em que Deus encheu, né? Essa criatura que é zerada, que não tinha vontade humana e que era toda para Deus depositar tudo que ele queria, toda a ciência, toda a vontade dele e conduzir ela conforme ele queria. E sabe o que é interessante? É que quando alguém é mais ou menos, né? Que ainda tem assim, vamos dizer assim, a gente não é alguma coisa, a gente é um nada. Só que quando a gente acha que é alguma coisa ou não é, né? A gente está sempre assim, ou se engrandecendo, sendo mais dois, mais três, mais quatro nossos próprios olhos, né? Se engrandecendo, ou a gente está sempre para baixo, se sentindo pior. Então a gente é menos um, menos dois, menos três, menos quatro, menos cinco, menos seis, né? Então, assim, sempre olhando assim, mas a gente está sempre fora, né, do nulo. A nulidade seria a gente reconhecer que a gente é nada e Deus é tudo. Então, sabe o que é interessante você ver? Porque pensa bem no que Deus fez em Nossa Senhora. Como a Nossa Senhora era toda para Ele, ela deu todo o trabalho para Ele, entendeu? Ele pôde pegar tudo dele e pôr nela. Ele pôde é, ser totalmente assim, vamos dizer assim, Deus. É como se quando a criatura é alguma coisa por ela mesma, ele fica restringido, Deus fica restringido, ele não pode derramar totalmente. É como se ele tivesse assim, pudesse dar uns 5%, revelar algumas coisas, sabe? Aquilo, quando a criatura reconhece ele um pouco, e mesmo assim, com muita miséria, porque ela está sempre olhando para ela mesma. Então é como assim,
Deus tem tudo, toda a fonte de bem, né? Toda a fonte de amor, toda a bondade, tudo para encher aquele vaso. Mas como aquele vaso cisma em ser alguma coisa, né? Está cheio de si mesmo, ele não pode derramar tudo. Então ele não pode tirar, ele não pode usar o poder dele ao máximo, como se fosse assim. É como se fosse assim, a gente fosse como uma bateria, assim, ó, que Deus quer energizar, né? Carregar com a força dele, com o amor dele, com tudo que ele é. Mas essa bateria às vezes está 50% de si mesmo, de vício, de miséria, né? Do pecado e tanta coisa, entende? Então pensa assim, que Nossa Senhora foi totalmente essa bateria vazia nas mãos de Deus. Então Deus pôde pôr 100% ele. Então quando ele olhava para ela, por que ele contava graça? Porque todos os favores dele, tudo era dele nela. Ele pôde colocar tudo, ela foi um campo 100% para Deus, 100% para Deus, sabe? E um campo falante e obrante, né? Porque tudo ela dava, tudo ela doava, tudo ela dava de volta. Então é o mesmo que ele quer de nós, né? Então o que é o ser nada, né? É esse campo também zerado, quitado, disponível para Deus encher. Mas não é um campo, a vida, pensa bem, a Nossa Senhora, era a alma dela ali com Deus. Mas quando você vive com Deus, né? Você é para Deus, para aquilo que Deus quer, para Deus te usar como Ele quer. E Deus vai te usar para doar, como Deus é. Porque se você for ver, a Santíssima Trindade não se fechou em si mesmo. Não ficava um olhando para o outro e falando, como você é lindo, nossa, como você é maravilhoso, olha o seu amor, olha a sua sabedoria, olha o seu poder, nossa, como nós somos lindos, né? E ficou ali, né? Vivendo esse amor, essa vontade divina que, né, entre eles. Não, e a criatura? Vamos enchê-las, né? Vamos derramar sobre elas. Então a felicidade, Deus quer trabalhar, Deus é obrante, Deus é falante e obrante, né? Ele quer doar. Então a mesma coisa foi com Nossa Senhora. Tudo que Deus pôs nela era para dispensar para as almas, era para doar, dentro da missão que Deus colocou ela. Então, então Deus só pode realmente encher alguém que vai doar, encher alguém que vai ser assim também. Não é com a nossa vida com Deus, não é assim, para a gente ficar ali com Deus e conversando feliz da vida e pronto. Não, né? Por quê? Porque Deus em nós vai nos levar a amar, né? Vai levar o amor, ele quer amar. E amar é essa doação, né? Esse transbordamento. Então é muito grande isso, né? Aí eu tava na missa ontem e o padre falava sobre transbordar, né? O amor de Deus falava do transbordamento, né? E quando ele citava esse transbordamento, né, falando do coração de Jesus, né, do Sagrado Coração de Jesus, e eu ficava pensando nesse transbordamento. Eu falei assim, nossa Senhor, não tem como a gente estar unido a você e não transbordar. É algo assim que você, nossa, a alma cheia de Deus, ela transborda, ela não consegue, ela quer que os outros também compreendam, quer que os outros também recebam, né? Então, quanto mais, aí eu estava meditando, né, na missa. Parece que quanto mais a gente aproxima do Senhor, quanto mais a gente o conhece, mais a gente tem o que falar, mais a gente quer doar. E as coisas assim mais simples a gente começa a transbordar, começa a né, a querer falar, mesmo que sejam as coisas mais simples, né? Que é tão engraçado, né, as coisas, né? Que não tem como, né? A gente transborda também de amor por Deus o tempo todo, a gente fica elogiando Ele o tempo todo, né? E aí eu tava, né, dando aula com meu aluno, né, ficou marcado uma coisa, né, no trabalho dele, ele pedia para pesquisar sobre os deuses gregos e sobre o tal do herói conhecido como Hércules, né?
e tinha que citar os 12 feitos de Hércules, o deus lá da grego. E aí, os 12 feitos do Hércules, eu estava olhando e falei assim, 12? E o Senhor, né, Jesus? Quais são seus feitos, Senhor? Se a gente for ver a redenção, meu Deus, 12? É incalculável os seus feitos, né, na terra. É incalculável os feitos de Deus. E aí eu estava comparando, né? Estava comparando Deus com esse Deus grego. Eu falei assim, nossa Senhora, olha aqui, Senhor. Aí na missa eu estava relembrando, né, disso. Eu falei assim, nossa Senhor, o Hércules lá, Senhor. Hoje nós estamos meditando sobre o seu Sagrado Coração e tudo que o Senhor fez. Olha que diferença enorme. O dos 12 feitos do Hércules lá, Senhor, na mitologia grega, foi só para ele ganhar nome, para ele ganhar reconhecimento, mas só para ele, e nada de bom fez para ninguém. Ele tirava dos outros, ele roubava, ele matava, né? Para ele fazer conquistas de prêmios. Nossa, Senhor, o Senhor não, Senhor. O Senhor que foi, que deu a vida. O Senhor deu, o seu feito é doar é sempre doar, é sempre amar, é sempre dar. O Senhor não veio para tirar nada, o Senhor veio para dar tudo. Nossa Senhora, é diferente demais, Senhor. O Senhor que é o verdadeiro herói, né? Os seus feitos são incalculáveis. Fiquei elogiando Deus na missa, né? Lembrando dessa situação. Então, tudo nos faz, tudo você tira Deus, você tira luz, você tira entendimento, você tira amor, né? Que é o próprio amor de Deus transbordando em você, não é meu amor. É igual a Nossa Senhora fala, esse amor que eu tenho é seu, né? Tudo, o que te dizer, né? Eu estou te servindo do seu próprio amor em mim. Então, tudo isso também que sai de nós é o amor de Deus derramado, que está transbordando e a gente está falando, né? E nós precisamos também falar e comunicar, partilhar isso, né? A vida com Deus não é uma coisa assim fechada, né? É algo assim, aberta, doação. Aí ontem, quando eu cheguei da missa, eu cheguei a ouvir eu só falei assim, Senhor, enquanto o Senhor falou assim comigo, vai ficar com seu esposo. Só que aí eu vi que ele estava assim, fazendo uma oração ainda. Eu falei, Senhor, só enquanto ele está rezando ali ainda, que ele está concentrado, deixa eu dar uma beliscadinha no estudo ao vivo, Senhor, só um tiquinho. Eu sei que eu ainda não posso ouvir esse, mas deixa eu só dar uma beliscada. Assim, né? Nossa, quando eu cliquei, caiu logo na parte que o Senhor está falando que, explicando, porque às vezes ele quer falar conosco, né? Dar as suas luzes, mas aí estava falando sobre a disposição da pessoa, né? Estava falando sobre essa questão da disposição da pessoa de ouvir o Senhor, né? E que às vezes enquanto eu ver que aquela pessoa, ela não vai, não adianta, eu dou a luz para ela, ela vai ficar lá comigo, me admirando, adorando, iluminada, mas não vai partilhar, né? Não vai se doar. Tem preguiça de fazer vídeos, né? Tem preguiça de meditar 1, 2, 3, 4 horas, né? E ele desabafando. E todas as vezes que Jesus fala essas coisas, meu Deus, é difícil demais. É difícil de primeiro ouvir, pegou de surpresa, sabe? Nossa Senhora, você fica. Nossa Senhora do céu, você fica doido. Você fica querendo se virar do avesso, mas querendo fazer tudo o que tá querendo. Você fica querendo. Você não gosta de ouvir que ele tá insatisfeito com alguma coisa, sabe? A gente fica doido, 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 doido. Ele tava transbordando. É importante demais aquela informação que ele tava dando, muito importante, né? Mas eu sofri demais aquela noite ontem. Nossa Senhora do céu. Meu Deus. Só acalmei depois que eu ouvi assim, ó. Vem assim um falar, eu acredito que seja Nossa Senhora. Olha para ele. Não pensa na sua dor de ter ouvido isso e ter ficado triste porque ouviu isso e ficou triste porque ele está dizendo que não está satisfeito, está dizendo que não encontra mais pessoas com disposição, né, de ouvir ele e de doar, como ele está falando lá. Não pensa na sua pessoa. Pensa nele, no que ele deseja. Pensa na pessoa dele, no desabafo dele, na dor dele. Olha em direção a ele, alguma coisa assim. Aí eu só acalmei depois disso, entendeu? Depois disso, de trocar, sabe?
Não é, porque não é pra gente ficar chorando e falando, ah, Jesus, eu não tô te correspondendo ainda, Jesus, e ficar pensando, não. Jesus está dando uma informação, Jesus está dando uma dica enorme, né? Jesus está nos provocando, Jesus está querendo, Jesus está precisando, Jesus está pedindo, então vamos, né? Aí depois eu já fiquei bem, já acordei tranquila, sabe? Já interessada, né, em obedecer tudo que ele tá falando, né? Mas eu ainda não ouvi o estudo, então eu não vou ficar entrando no estudo, porque eu ainda não tô nesse estudo. Aí quando eu chegar lá, vou meditar certinho, ouvir melhor e meditar certinho o que ele tá pedindo, né? Mas é só para comentar, né, essa situação também que aconteceu assim, né? Porque, meu Deus do céu, é porque a gente, Nossa Senhora, né? Quando ele fala que precisa das coisas, a gente fica doido. Nossa Senhora do céu. A gente quer virar do avesso, mas quer dar o que tá pedindo, né? É, então, então, ele também transborda os desejos dele, né? Jesus transborda a necessidade dele, né? Olha, é como se falasse assim também, olha, eu quero doar 100%, eu quero me abaixar aquela criatura e quero derramar tudo de mim, né? Mas ela tem que estar disponível, como Nossa Senhora era, disponível para Deus, totalmente disponível para os propósitos de Deus. Então é a mesma coisa com a gente, né? E a pessoa, né, que é cheia de Deus, realmente ela é falante e obrante. Ela não é parada. Ela não é de vez em quando faz alguma coisa, não. Ela é incansável. Ela é incansável. Ela transborda o tempo todo, isso é verdade. Em tudo, não é só quando ela está partilhando, é na vida, é em direção a tudo. Ela vê Deus, vê luz e amor o tempo todo. Ela é luz e amor o tempo todo. Ela transborda em tudo que ela é, né? É tudo na vida natural, em todas as circunstâncias, né? É 24 horas ligada, né? Na tomada da divina vontade, né? Como era a vida da Nossa Senhora, sempre atenta ao que Deus queria, né? Sempre atenta estava ali, ó, olhando para Deus o tempo todo, né? Então ele tinha uma amiga, mas ele quer mais amigas, amigos. Ele quer mais amigos. É o que ele estava falando isso tudo, né? Amigos, amigos. E outra coisa que eu achei interessante, eu ouvi isso no estudo ontem, num pedacinho, e estava meditando sobre isso na igreja. Porque na hora fizeram a benção das medalhas, né, que as pessoas do Sagrado Apostolado do Sagrado Coração de Jesus usam. Aí eu olhava para aquilo e falava, tudo é feito de Deus. E eu falava assim, Senhor, eu não olho para os seus bens, eu quero você. Eu falava assim para ele, não os seus bens, você, a sua vontade divina para mim tá tudo incluso, é você inteiro, né? Eu meditava sobre querer Deus inteiro, né? E ele tá falando sobre isso também. Que às vezes a pessoa olha assim para as luzes dele, para as coisas dele, mas não para a pessoa dele, de ter uma amizade verdadeira com ele, de ouvir o que ele precisa e atender na hora que ele precisa, sem dar nenhuma desculpa, sem pôr nenhuma dificuldade, né? E engraçado, né? Como a gente vai ver, né? A gente medita uma coisa, quando vai ver, está falando isso, né? É interessante também. Amém? Então, gente, imagina a felicidade de Deus, né? Poder ser tudo para alguém, poder se derramar todinho, né? É maravilhoso, né? Então Deus nos chama para essa santidade original, que é o quê? Né? Esse estado de nada, né? É não querer ser nada e não ser menos que nada. Legal, né? Não querer ser nada e não ser menos que nada. É o estado original que Deus nos criou. Foi ser esse nada que Ele enche, né? Então, olha para você ver que maravilha. Então, ser nada é justamente se esvaziar de si mesmo, né? Dessa vontade humana, né? Morrer mesmo para nossa vontade, né? Se esvaziar totalmente, né? Deixar de fazer a nossa vontade. Então, a gente passa a ter uma certa repulsa, né? Uma repulsa mesmo pela vontade humana, assim, sabe? Pelas coisas erradas, né? A gente sente assim é um sentimento que Deus permite, né, a gente ter, né? É uma certa repugnância que a gente tem.
né? Que é um próprio sentimento que deixa assim de tudo que é desordem, né? De tudo que é contrário a Deus, a gente sente uma repugnância, a gente quer passar longe, 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 né? A repugnância pelo pecado, né? Detestamos o pecado, tudo que possa ser compromisso com o pecado, incentivo ao pecado, a gente quer passar longe disso, né? A gente não quer nada disso. Então a gente não quer fazer a nossa vontade. É um sentimento, como foi explicado. Não é que a gente sente ódio no nosso coração, não, sabe? Mas é um sentimento assim mesmo de repugnância, porque é algo totalmente contrário à nossa natureza para a qual nós somos criados. É totalmente contrário, é desordem. Então, não queremos, queremos o bem, estamos desejosos desse bem, né? E é um sentimento que o próprio Deus coloca em nós, né? Então é muito interessante isso. E outra parte do estudo muito interessante também, que eu já até comentei, é sobre essa questão da comunicação com Deus, né? Porque a criatura, né, sempre via Deus assim tão longe, tão difícil acessar Ele, né? E não é. A verdade é que é mais simples do que a gente imagina, porque fomos feitos para isso, né? Como eu já falei, já expliquei. Então, a gente tem que começar a mudar a nossa visão, sabe? Não devemos ver a ação dele de uma forma complicada, sabe? É, de uma forma assim, sabe? Como se fosse assim, só para um público exclusivo. Não, Deus só falou com os santos porque externamente você viu algum feito, alguma coisa extraordinária e achou que é assim que Deus se manifesta. Gente do céu, Deus fala o tempo todo, de forma tão simples. Eu fico assim, sabe? Eu fico doida, eu fico assim, sabe? Meu Deus, o ser humano tem que desapegar dessa visão de ver Deus só assim, de uma forma muito. Isso acredita quando vê algo assim que possa chamar de sobrenatural. Mas, gente, aquela inspiração que ele te dá, né? Aquilo que ele fala no seu coração de forma tão simples. Gente, ele fala através das pessoas, ele fala através das circunstâncias, ele fala em tudo e a gente como precisa se abaixar demais. O ser humano é muito cabeção, é muito. Tem que descer do tamanco, sabe? Tem que descer desse grau de visão, sabe? Porque Deus não quer que a gente veja ele desse jeito. Ele é grande, ele é imenso, então nós temos assim um temor, um respeito, um reconhecimento por ele. Igual a gente tem com o nosso pai. Eu não tenho medo do meu pai, mas eu tenho respeito pelo meu pai. Eu chego e falo, pai, bênção, né? Eu não vou falar não vou levantar a voz, não vou desrespeitar, né? Eu sei quem ele é, eu sei quem eu sou, então eu me coloco no meu lugar e respeito o lugar dele. Então, essa relação minha com meu pai não é uma relação de medo. Mas eu posso me aproximar do meu pai, eu posso falar sobre tudo com ele. Então a gente tem que entender que com Deus é assim. Com Deus é desse jeito. E a gente tem que entender que Deus é Pai. Jesus veio dizer isso. Deus é Pai. Vem anunciar esse Deus Pai. Esse Deus que é Pai. Se Deus é Pai, Ele quer ter uma relação de familiaridade conosco e não uma relação só assim de sujeição. Meu Deus, eu abaixo a minha cabeça e fico prostrada e nem me atrevo a olhar para você, não me atrevo a dirigir uma palavra para você, porque você é muito sublime, muito acima de mim. Não, gente, ele veio para nos resgatar, para nos lembrar da nossa eleição de filhos em Jesus. Porque quando ele nos vê o próprio sangue do Filho, vê a própria Nossa Senhora, estamos no ventre dela, fomos gerados nela e em Jesus para Deus. Somos filhos recuperados, né? Vamos dizer assim, resgatados através do sangue de Jesus, né? Através dos atos de Jesus e Maria. Meu Deus do céu. Então a gente tem que começar a aproximar de Deus, sabe? Não ficar com aquela coisa tão, ai, sabe? Eu não aguento mais, sabe? Jesus amado, Deus sabe o quanto eu tenho que me restringir, né? Em situações assim, porque às vezes assim, eu vou muito nesses meios da renovação carismática, né? E ali tava no seminário de vida no Espírito Santo e as pessoas falando, nossa, o último seminário que eu não fui nesse dia. Foi maravilhoso, o Espírito Santo agiu como? Aí a pessoa falando, teve até repouso. Mas é assim,
As pessoas só sentem esse fogo, cara. Fala assim, o fogo do Espírito tá aqui. O Espírito tá aqui quando vê coisas muito assim, sabe? Mirabolantes, sabe? Coisas assim. Alguém cair no chão, né? Coisas assim, que não é comum. Gente do céu. Uma senhora virou e abriu a boca para dizer uma coisa simples. O Senhor pôs isso no meu coração e falou: Olha como Deus está agindo. Gente, na simplicidade, sabe? Deus está agindo entre nós no natural. Veja o sobrenatural no natural também. É muito, sabe? Deus não quer. Gente, Deus é grande, Deus é maravilhoso, sabe? Ele sabe disso, sabe? Mas Ele é Pai, Ele é nosso e somos dele. E Ele quer essa relação, essa proximidade. Sabe? Na simplicidade mesmo, você contar assim, ó, o Senhor me ajudou a lavar essas vasilhas, ele estava difícil, mas ele me ajudou. Sabe? Aí as pessoas falam assim, ai, nossa, isso aí, nossa, que ridículo. Não, é isso mesmo, sabe? É ver o extraordinário também no natural, sabe? Através das coisas mais simples. Você tomou um copo de água, nossa, meu Deus, como que Deus é maravilhoso, né? Que me deu a graça de tomar essa água. Nossa, eu acordei hoje, que graça de Deus ter acordado. Eu estou respirando. É Deus, meu Deus. Deus está manifestando. Pode você chegar hoje no grupo de oração desse testemunho, as pessoas ficam chocadas. Gente, sabe qual que é um grande milagre? Todo mundo aí está com o coração batendo. Olha o sinal do Espírito Santo no meio de nós. Seus corações estão batendo, vocês estão respirando. Você dá esse testemunho, as pessoas ficam assim, nossa senhora. Gente, porque a gente tá vendo, porque a gente ainda. Quanto a pessoa pensa, não, nós estamos próximos de Deus, vendo ele de forma muito elevada. Não, ainda não tá. Ainda não tá. A proximidade de Deus é você ter ele do seu lado como um amigo, sabe? Um amigo assim que você fala de tudo, que você convive mesmo, sabe? A proximidade de Deus é quando você vê ele agindo na sua própria respiração, de tão próximo que ele está de você. E não é só em você, né? Mas você sentir a presença dele, né? O movimento dele em tudo. Ele falando com você através das situações. Mas não precisa dele aparecer, entende? Porque ele é fé, Deus é fé. A fé é Deus, né? Então é você ter essa certeza, né, de que ele está agora do seu lado, que ele está agora em você, né? E você ter essa sensibilidade de perceber ele ali, né? Dele poder desabafar as dores dele, dele poder comunicar com você e você estar disponível para ouvi-lo. Ao toque das suas mãos, sabe? É, é muito grande, né, gente? Se a gente fosse meditar sobre isso. Então, quando assim, eu não tenho paciência mais, quando eu ouço muita coisa assim, falando de Deus de um jeito tão sublime que se torna complicado demais, né? Porque a gente começa a gostar da simplicidade, né? A gente fica tão feliz com os exemplos simples que Deus dá, né? Para falar dele, né? A gente fica tão feliz, né? A gente não quer complicar, né? E nem ele quer que a gente complique, porque senão a gente vai viver uma distância muito grande com Deus, né? E não quer. E quanto mais simples a gente for, quanto mais assim a gente vê de um jeito assim natural, mais real vai ser. Mais vamos assimilar. Mais, e mais ele vai poder também se revelar a nós. Porque não vai se sentir assim restringido, sabe? Ele vai poder se comunicar conosco do jeito que ele deseja. Do jeito que ele fez para si. E uma coisa também, né, que eu cheguei a ouvir esse pedaço do estudo, que ele estava falando, né? Que às vezes a pessoa pensa que quer falar com a pessoa, mas a pessoa pensa que tem que fazer um esforço tão grande que vai ser muito difícil para ouvir ele, né? Que a pessoa pensa assim, que para ouvir o que ele quer e atender o que ele pedir, a pessoa pensa assim só no sofrimento, pensa só na dor, na dificuldade. A pessoa, meu Deus, mas eu vou ter que me sacrificar muito, mas se eu pedir isso de mim, eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que fazer aquilo. Meu Deus, e a pessoa vai fazendo e vai olhando as dificuldades e ele encontra a pessoa totalmente fechada para ele, não pode falar isso. E pode falar com quem não vai pôr dificuldade nenhuma. Amém, Senhor? Vamos lá, né?
Ele estava falando sobre isso também. É muito importante esse recado dele, né? É, devemos entender que ao nos criar, ele já colocou em nós, nos deu nessa possibilidade de interação com ele. Já nos dotou dessa possibilidade de interação com ele, né? Olha só, é, quando eu escuto assim, né? Eu escuto muito nos grupos de oração, né? Eles citando muito assim os profetas, Moisés, quando Deus se revelou na sarça ardente, falou: tirem as sandálias, aqui é um lugar santo. E, e, e falo: nossa, como que Deus falou por meio dos profetas e tal. Mas assim, gente, aí eu fico vendo aquilo e fico assim: ai, sim, mas meu Deus do céu, a gente não pode só ficar olhando assim, distante de nós. Olha, Deus falou com aquilo ali, Deus falou de forma. Aí, ó, Deus quando fala é desse jeito, é assim, é muito grande, é muito não sei o que, gente. Aquela simplicidade, olha, Jesus pôs isso no meu coração, né, para me falar isso com meu filho, para me fazer tal coisa e isso é Deus. Isso é Deus agindo, e não é só assim. Não, é por meio de pessoas. Olha, fulano de tal me falou uma coisa, eu entendi, né, que era Deus falando comigo através daquela pessoa. Também a pessoa olhar para Deus assim, sabe? Ou seja, não é para ficar pensando na sarça ardente, que a voz de Deus, nós não podemos ouvir, que senão, nossa Senhora. Não. Ele, olha para você ver, ele próprio tem esse zelo, né? Que ele fala assim: olha, se eu revelasse todo o meu amor por vocês, vocês morreriam, né? É, é igual o sol, se o sol caísse, descesse muito sobre a terra, queimaria todo mundo, né? Então ele fica num lugar onde possa ser, vamos dizer assim, benéfico e não nos agredir, vamos dizer assim. Então, e Deus, ele tem esse cuidado, né? Com a nossa natureza, que ele sabe da nossa pequenez, então ele vai e se restringe para poder entrar dentro de nós e usa de um meio simples, né? Na nossa inteligência ali, no nosso pensamento ali, na nossa inteligência, no nosso ser para poder falar conosco, entende? Então ele próprio tem esse zelo, esse cuidado, sabendo que nós somos pequenos, limitados demais, né? Que se ele mostrasse todo o amor dele, a gente não aguentaria. Então ele vai e se restringe e vai fazendo com que, e vai mostrando de uma forma assim mais simples dentro do natural das situações, né? E imagina a força que ele tem que fazer. Então o sacrifício maior é de quem? E a gente fica pensando que tem que fazer grandes sacrifícios para poder ouvir ele. A gente só tem que se esvaziar de nós mesmos, né? E estar abertos para ele. Que é ele próprio que trabalha isso em nós, ele próprio sabe, vamos dizer assim, preparar essa comunicação, como fazer essa comunicação, sabe? Sem assim ser algo assim, quando eu falo agredir, não é de maltratar, é no sentido assim da gente morrer de amor, entendeu? De não aguentar, entende? Então ele próprio tem esse zelo com a delicadeza, vamos dizer assim, da criatura. Porque ele tem o domínio sobre nós, ele que nos fez, então ele sabe como reger essa comunicação, ele sabe como, entendeu? Ele tem a ferramenta para isso, porque ele nos criou, então ele sabe como fazer esse trabalho. Não precisamos ter medo dele, né? Isso é muito triste, né? Ter medo do nosso pai. Isso tem que acabar, né? Isso é da vontade humana, é da contaminação. Esse medo não era para existir, né? Deus, como ele nos criou, não é nesse estado, é no estado de confiança. Então ele quer nos conquistar a nossa confiança novamente. E a gente confiar nele, é uma relação de confiança, de reconquistar isso, sabe? Como era com Jesus e Maria, como com Deus e com Nossa Senhora ali, confiança. Confiança, 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 olhar nos olhos, elevar a cabeça e olhar, sabe? Uma interação verdadeira estava tendo ali, uma interação de pai com filho, de criador com criatura, né? De alma com Deus. É muito bonito, né?
E tudo que Nossa Senhora tomou posse, né? Tudo que Deus depositou nela, ela deu de volta para Deus. Então é a mesma coisa que Ele quer de nós. Só que essa questão da interação, né? Que Deus, Ele é muito ruim. A gente mesmo fica assim, né? Quando a gente quer falar da divina vontade para algum familiar, a gente se sente um, um peixe fora d'água. Porque a gente vai falar coisas tão grandes e a pessoa não vai entender nada e não vai ter o que dizer, né? Ela vai ficar calada, ela vai, sei lá, mudar de assunto rapidinho. Ela dá. Às vezes eu vou falar uma coisa pro meu esposo que eu já tô transbordando. Nossa Senhora, sabe o que que ele faz? Ele vira as costas assim e vai dormir. Quando eu começo a entrar numa coisa assim, muito assim, ele fala mais comigo coisas normais, né? Acontecimentos normais, assim, do dia a dia, mas eu sempre falo de Deus, não adianta. Deus está sempre na minha boca. De tudo que eu falo, eu tenho que tirar uma mensagem divina. Mas aí eu percebo, assim, que dependendo do que você fala, parece que você estraga o clima, mas não porque você tá falando coisa errada, né? É porque, sei lá, não tem. São frequências diferentes, sabe? São frequências diferentes. A gente entende isso, porque quando eu comecei na comunidade, eu não entendia as coisas que era falada também. Eu também sentia assim, que mesmo assim na live, nas conversas nossas, é como se eu tivesse outra órbita, né? Não conseguia acompanhar, ver aquela outra pessoa feliz com aquilo e sentir que eu ficava feliz na felicidade da pessoa, mas não sentia a mesma coisa. Então, é, você fica meio que também assim fora da órbita, né? Fora, como se fosse frequências diferentes e você não consegue acompanhar. E tem que ter paciência, muita paciência, tá? E é difícil, é uma privação das grandes isso. É um sofrimento, mas aí Deus quer saber se você vai permanecer firme, né? E se entregar cada vez mais, ou se por causa disso você vai dar as costas. E assim, era muito difícil, eu chorava muito mesmo por causa disso, né? Mas assim, quando você vai entendendo, é uma felicidade, porque aí você tem assunto, entendeu? Então, Deus quer essa interação conosco. Então, do mesmo modo que a gente fica triste quando fala algo que é tão bonito e a pessoa não vê grandeza naquilo, a pessoa vê assim algo tão bobo. Você tá feliz por algo tão bobo e você vê um grande milagre numa coisa tão simples e as pessoas ficam assim, nossa senhora, né? Só uma coisa que funcionou, não é nada demais. As pessoas não vê aquilo, sabe? O que você vê, mas é porque você tá vendo tudo que Deus fez através daquela situação. Tudo. Você está vendo a dimensão tal, né? E você tem que ter essa paciência e entender que o outro não entende, né? Então, a mesma coisa. Imagina como que Deus, essas dores, a gente tem que pensar sempre em Deus. Não é a Deus que sente essas coisas em nós? Não é Ele nos mostrando alguma coisa com isso? Não é Ele nos revelando e pedindo... Ele deixa a gente experimentar no natural a dor dele, para a gente poder entrar na cabeça dele e entender ele. Como que nós vamos entender o que ele sente se a gente não passar por experiências na nossa vida parecida? Porque ele quer que a gente assimile a vida dele, quer que a gente entenda ele, entendendo nós mesmos, sabe? Como se fosse assim, não é nós mesmos a nossa pessoa, mas é entender o sentimento do Pai através das nossas próprias experiências. São experiências, tudo que acontece está na vontade divina. Então, ele te permite passar por aquilo para te explicar alguma coisa dele. E você precisa levar. Espiritualmente tem que subir, tem que se elevar. Entrar na mente de Deus. O que Deus está me ensinando através dessa situação? Tem que meditar, tem que interpretar, sabe? Mas interpretar assim, buscando Ele. O que Ele está ensinando com isso? Então, sentindo aquilo ali, eu estava sentindo a dor de quem? Hein? Não é a dor de Deus? Deus não fica assim, não pode falar com a pessoa porque não tem assunto? Então Deus procura as pessoas que têm assunto com Ele. Ele não fala que do jeito que a gente é aqui na terra vai ser com Ele no céu? Então tá na hora da gente se abrir. A pessoa sempre fala assim, eu tenho vergonha de falar das coisas que Deus me fala. Aí eu tenho vergonha de partilhar. Aí eu tenho vergonha de interagir. Mas quando estiver no céu vai ser diferente. Preocupa não, que não vai mudar. É porque esse é o meu humano mesmo, mas depois eu vou morrer e vai acabar.
Não, começa aqui. O que é ligado aqui é ligado no céu. Então Deus está nos chamando a ter essa interação com Ele, a quebrar esse gelo aqui e agora, através do fogo do amor dele que quer ser derramado sobre nós. Porque Ele quer esse contato conosco, que nós sejamos amigos dele. Assim como Ele encontrou a graça em Nossa Senhora, porque encontrou alguém que entende Ele e que entende o que Ele fala, que considera o que Ele fala, que entende o que Ele fala. Então, imagina quanto Deus não está estribuchando, né? Aqui, pra gente entender o que tá falando. Quando a Aline falou assim, meu Deus, vocês não têm ideia do que eu tenho que fazer, né? Pra explicar, pra fazer os outros entender o que eu tô falando. É o que Deus passa. É o que Deus passa, é Deus falando. E Ele quer que a gente tenha, mas a gente tem que ter vontade de entender, de pensar. Engraçado que eu falo isso o tempo todo com meus alunos. Gente, vocês têm que também pensando. Por que é que eu fico pensando por vocês? Vocês têm que se esforçar, sabe? Usa a inteligência, tá aí pra isso. Às vezes eu falo assim, entendeu? Então é muito sério. E olha que interessante isso também que foi falado sobre essa comunicação de Deus. Eu anotei aqui, ó. Se, se você estiver muito acima dos outros, os outros têm medo de falar com você. Não tem assunto com você. E Deus não quer que tenhamos medo dele. Então Deus fica muito triste. E ele se abaixa, né? Justamente por isso. Por isso que ele falou assim, ó. Que Jesus, quando veio, se restringiu muito. E Jesus falou assim, eu não vim falar, eu não podia chegar como mestre falando das minhas altas ciências divinas para alguém que não sabe o ai, ai, ó, u. Então ele se abaixou para as pessoas se aproximarem. É o que Deus faz também. Dá exemplos simples, fala com a gente para que a gente se aproxime dele. Não é? Deus faz a mesma coisa, ele se restringe, sabe? Pra gente não ter medo de falar com ele. Então não é pra gente pegar Deus e dar o tamanho que ele próprio não está querendo se dar, vamos dizer assim. Sabe? Ele mesmo está querendo se colocar acima. Claro que ele está acima. Mas ele mesmo não está querendo que a gente veja ele tão diferente da gente. Por que que nós vamos ver? Entende? Deus fica triste quando as pessoas sentem medo de falar com ele. Deus fica triste quando a pessoa acha que é uma dificuldade imensa falar com Deus, ouvir Deus, porque, sei lá, o que que imagina de Deus, né? Sentem medo dele, isso tudo é mimimi, escrúpulos com Deus, trapos, tranqueiras que a gente tem que abandonar, jogar fora esses pensamentos, sabe? Jogar fora mesmo, pedir a graça de Deus mesmo para nos limpar, lavar nossa cabeça, lavar nossa mente dessas coisas, sabe? E começar a ter essa proximidade com Deus aqui e agora, gente. Essa vida na Terra é uma oportunidade enorme de conhecer a Deus, sabe? Mas a gente tem que começar a descomplicar, porque nem Deus quer que a gente veja Ele assim, sabe? Aquela coisa estranha, sabe? Um monólogo, uma coisa assim, sabe? Que queria que pegar Deus assim, sabe? Transformar ele numa coisa que ele não é, que vem nos machucar. Igual eu tava vendo um filme e eu falei assim, nossa senhora, esse pessoal viaja demais, Jesus. Eu tava vendo o filme, né? Aí eles encontraram lá o filme do Indiana Jones, né? Aí eles encontraram a Arca da Aliança, que tava sumida. Aí quando eles abriram a Arca da Aliança, era o poder de Deus, parece, né? Saíam umas coisas estranhas, uns seres meio que pareciam anjo, depois virava monstro. Um poder estranho que saiu da arca quando os caras lá abriu. E aí saiu esse poder e matou todo mundo e fez as pessoas derreter. Uma coisa mais esquisita que aconteceu no final do filme. E eles imaginando o poder de Deus desse jeito. Nossa, o ser humano, quando imagina o que é ter um contato com Deus, o que é ter contato com o poder de Deus, eles pensam em algo assim, sabe? Que vai afetar, que vai fazer mal, que é, sei lá, uma coisa assim, como se fosse uma coisa assim tão elevada, tão superior que vai pisar neles. E então passa essa mensagem de que quando Deus manifesta o poder dele, é para pisotear o homem, acabar com o homem. Não, Deus não quer nos destruir. Não, não, né? A relação com Deus é relação de amor, né? De paz, de felicidade.
Não é essa coisa. Então, assim, eu falo assim, Senhor, esse pessoal tem uma visão tão errada do Senhor, né? Eles pensam assim que quando o Senhor se manifesta no meio de nós, é desse jeito aí, como eles fantasiaram, né? O que significaria ali abrir a Arca da Aliança, né? E o Senhor manifestar o seu poder ali, né? Olha como que eles imaginou o Senhor, né? Foi assim, meu Deus do céu. Gente do céu, como que Deus manifesta o poder dele no meio de nós? Meu Deus do céu, como? Como? Está de pé? Está respirando? Está vivo? É o poder de Deus, sabia? Quantas coisas que a gente pode falar. Quanto amor, gente. Olha como Deus manifestou o poder dele ali na cruz. Olha, gente do céu. Então tá na hora a gente realmente parar, né? Largar essa visão tão abstrata, tão estranha, né? De um Deus inimigo, né? De um Deus destruidor. E começar a ver um Deus amor, um Deus Pai. Mas um Deus também que castiga, como tá falando na leitura que eu vi ontem. Castiga por causa, consequência dos nossos pecados. É consequência da escolha do homem. Do homem ter escolhido o mal. Então é justo, Deus é justo. E essa justiça de Deus também é amor. E através dessa justiça sendo aplicada e sendo feita no meio de nós, só produz amor, porque produz santificação, purificação, salvação, ou seja, é tudo para nos curar. É tudo para nos curar. Entende? É muito grande isso. Não, tem muita coisa para falar. Essa aqui é a segunda parte, né, da meditação. Aí eu vou continuar ouvindo e vou meditando. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, filho.